Outro tema que diz respeito ao ministro Alexandre de Moraes e que também diz respeito a esse embate entre direita e esquerda é a questão da responsabilização das redes sociais. O Supremo está analisando um pedido aí de análise do Marco Civil, que é a lei que determina, do Marco Civil, do Marco da Internet, que é a lei que regulamenta o funcionamento da internet aqui no Brasil. Existe lá um artigo que diz o seguinte, que se uma rede social, a rede social só pode ser punida se ela não retirar um conteúdo do ar que depois de uma determinação judicial para retirada. Já existe uma maioria no Supremo para dizer que esse artigo é inconstitucional. E hoje o ministro Alexandre de Moraes também votou pela inconstitucionalidade desse artigo, dizendo que as redes precisam tirar os conteúdos até com medidas extrajudiciais, se forem considerados ofensivos ou tiverem ali promovendo algum tipo até de ilícito. Só que o Supremo está indo um pouco além e está dando várias sugestões ali também, né, de como regulamentar as redes sociais. E no caso aí do ministro Alexandre de Moraes, ele defende equiparar as Big Techs a veículos de comunicação. Né? A gente está se referindo ao artigo 19 do Marco Civil da Internet. O Supremo já entendeu que ele não é suficiente para proteger os usuários e está considerando esse artigo inconstitucional. Só que o Supremo está indo além e está dizendo que é preciso que as plataformas sejam mais proativas para remover conteúdos criminosos publicados por terceiros. E aí o ministro Alexandre de Moraes defende isso, que as plataformas devam ter as mesmas responsabilidades que os veículos de comunicação. Eu vou abrir aspas aqui para o que disse o ministro no voto dele. A necessidade de constar que o Supremo Tribunal Federal, a partir desse julgamento, irá determinar que se iguale a responsabilidade legal das redes sociais, das Big Techs e dos serviços de mensageria privada. Devem ser legalmente equiparados aos demais meios de comunicação. Couto, em primeiro lugar, sem falar de mérito, o Supremo não deveria só falar é constitucional, é inconstitucional e joga a bola para o Congresso? E segundo, eu queria também ouvir tua opinião sobre o que fazer com redes sociais, de que forma você acha que elas podem ser responsabilizadas. Olha, Mário, eu acho certíssimo isso que o Alexandre de Moraes falou, sabe? Já que todo mundo virou jornalista, todo mundo agora é receptor e emissor de notícias e de opiniões, tem que respeitar a mesma lei que nós jornalistas respeitamos. Sabe? Nós somos, cada um de nós, responsáveis pelo que escrevemos e pelo que falamos aqui na televisão, da mesma forma as empresas onde nós trabalhamos. Somos corresponsáveis, os profissionais e as empresas. E assim, da mesma forma, quem escreve nas redes sociais tem que ser responsabilizado também por aquilo que faz. Não pode ser uma terra de ninguém, sabe? Uma terra sem lei. Eu acho que o Alexandre de Moraes está certíssimo. Quando você fala, Mauro, que não precisava ir tão longe, que era só dizer se é ou não constitucional, eu quero lembrar que o Congresso ficou discutindo mais de 10 anos uma regulamentação das redes sociais. Na hora de votar, o Orlando Silva, né, o deputado, estava com tudo pronto para ser votado, o Arthur Lira resolveu que não. Por quê? Porque houve uma tremenda de uma pressão das grandes plataformas, das Big Techs, em cima do Congresso. Fizeram campanha para tudo quanto é lado. Porque é o seguinte, quem manda no Congresso é o Centrão. E quem manda no Centrão são os lobbies. Isso vale para tudo. Como agora, na discussão de taxação, de taxa, a agricultura imobiliária, as letras, sabe, quem dá a última palavra são os lobbies em cima, via Centrão. É assim que as coisas funcionam. Então, ainda bem que nós temos o Supremo e ministros como Alexandre de Moraes, que pegam esse peão na unha e fazem alguma coisa. Sabe, não adianta, se a gente ficar esperando o Congresso, não vamos ter nunca uma regulamentação. E realmente essa comparação que ele faz com os meios de comunicação e as plataformas está certíssimo.
vale para um, vale para outro. E é assim que a coisa fica mais civilizada do que hoje. Rafael, você tem um minutinho também para abordar essa questão, a gente já tá encerrando aqui. O Supremo está legislando? Tá. Para o bem ou para o mal, acho que aí tem outras considerações aqui para fazer nessa relação do Supremo Tribunal Federal com os demais poderes. O fato é que quando a gente olha o voto dos ministros em relação à inconstitucionalidade do artigo, que em tese, né, é simplesmente um sim ou um não, lê o artigo, interpreta a Constituição, na confluência entre essas duas leituras sai o resultado se é inconstitucional ou não. Mas quando a gente olha no voto dos ministros, tem também uma regulação para aplicação, né, para aplicar essa decisão mais ampla de preservação do artigo. E ao fazer isso, acaba, em alguma medida, legislando, né, tentando dar saídas para esse impasse que ele acaba criando. Enfim, então eu acho que nesse caso aqui é mais um dos episódios em que a inação do legislativo por conta desses problemas de coordenação que a gente está comentando aqui deixa buraco para alguém entrar. Uma hora o governo tenta, eles vetam. O Supremo tem um poder de ser a última palavra. Então vamos ver agora se o legislativo reage a essa interpretação do Supremo Tribunal Federal e eventualmente avance, altere, enfim, dialogue com esse voto dos ministros a partir da síntese que eles vão produzir agora, em alguma medida, legislando. Eu repito aquela pergunta que eu fiz lá no começo. O que o Legislativo fez até agora neste ano? Enfim, mas essa pergunta fica para um próximo capítulo.